Senhor, porque nós nos reunimos essa noite no Teu nome como igreja do Senhor, e é uma alegria e um prazer para nós fazer isso. Senhor, nós viemos a Ti, ó Deus, sedentos, famintos para ouvir a Tua voz, desejosos, ó Deus, do Teu toque, o transformar, Deus, do Teu Espírito Santo, o renovo que só pode vir da Tua parte. E eu oro que o Senhor fique à vontade essa noite em nosso meio, Senhor, para cuidar, ó Deus, do Teu rebanho, do Teu povo, porque Tu és, Jesus, o bom pastor, aquele que deu a vida pelas Tuas ovelhas. Então nos acolhe essa noite, Senhor, e nos ensina, Senhor. Queremos ser tratados, polidos, Senhor, lapidados pelo Senhor. Queremos ser instruídos, Senhor, queremos ser corrigidos, queremos ser repreendidos, Senhor. Que o Senhor trate, Deus, cada um de nós, Deus, naquilo que nós precisamos, ó Deus, e que o Teu nome seja exaltado, glorificado, Senhor, porque só Tu és digno, Senhor. Tu és o amado das nossas almas, Senhor, e nós estamos aqui para declarar o quanto nós Te amamos. Senhor, então fala que os Teus servos ouvem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Irmãos, o tema do nosso estudo do Evangelho de Lucas é Jesus, o homem perfeito, e o versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No nosso último estudo nós vemos Jesus chamar Levi, nós vemos o chamado de Levi, e lá, Levi, o cobrador de impostos, Mateus, ele deixa o seu posto de cobrador de impostos e passa a seguir Jesus. Essa noite nós veremos a resposta de Jesus sobre o jejum a um grupo de fariseus. Nós ainda estamos na festa, no banquete que Mateus ou Levi dá ao Senhor Jesus após a sua conversão, e nós vimos no nosso último estudo que quando Mateus ele reúne seus amigos cobradores de impostos, ele dá uma festa, um banquete para Jesus, e ali estão alguns fariseus, E ali eles ficam indignados que Jesus ele se senta à mesa com os pecadores, os cobradores de impostos, e come com eles. E Jesus ele já tinha dito para aqueles homens que ele não veio para os que estão bons, ele veio para aqueles que estão doentes, não é isso? E Jesus ele explica que a razão dele comer com os pecadores é porque ele entende que ele é o médico, ele sabe que ele é o médico, ele entende que as pessoas precisam da cura para o pecado, as pessoas precisam do perdão de Deus, e Jesus veio para isso, para trazer a nós pecadores o perdão da parte de Deus, e nós recebemos esse perdão através da fé, não é? Então Jesus está falando: eu sou o médico da alma, eu vim curar o homem do maior mal que ele tem, que é o pecado. E agora segue essa conversa, esse diálogo dos fariseus com Jesus, e nós vamos ver hoje eles questionarem Jesus a respeito do jejum. Nós lemos Lucas 5, de 33 a 39, o tema da mensagem dessa noite é: abra espaço para o novo. Eu confesso que eu lembrei do slogan do Rigato, quando ele fala do brechó, abra espaço para o novo. Se livra do que é velho, Porque se você não abrir espaço, para o novo, você não tem onde pôr, Não tem como receber algo novo. E eu lembrei bastante disso, e essa é o tema da mensagem dessa noite: abra espaço para o novo. A gente vai falar dessa nova obra que Jesus veio fazer em nossos corações, algo totalmente novo, tá bom? Bom, vamos lá, versículo 33. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Então aqueles fariseus, você sabe que os fariseus eram religiosos, Eles se orgulhavam da religiosidade deles porque eles eram muito rígidos, eles eram muito rígidos em relação à lei do Antigo Testamento. Eles eram assim os melhores, porque eles enxergavam que no cumprimento da lei deles, ou do modo que eles enxergavam que a lei deveria ser cumprida, eles se sentiam superiores a todos os outros, E isso se tornou algo muito pesado, tão pesado que nem eles mesmos conseguiam suportar o fardo, o tamanho do peso do jugo que eles colocavam sobre o povo e sobre si mesmos. Então eles estavam ali inspecionando Jesus, procurando em Jesus alguma falha, alguma
algum vacilo para que eles pudessem descreditar Jesus para o povo, né? As pessoas estavam conhecendo Jesus, multidões já estavam seguindo o Senhor. Ele era o Messias, o prometido, né, de Deus. Ele veio salvar os homens dos seus pecados. E esses religiosos da época estavam incomodados porque eles não queriam que o sistema religioso da época fosse alterado, porque o sistema religioso os beneficiava. E eles não queriam aceitar Jesus, eles não queriam dar espaço para Jesus entre eles. Eles queriam manter as coisas do jeito que estavam, na forma antiga. Então eles estavam totalmente fechados para Jesus. Então eles questionam, agora eles falam sobre o jejum. Observem a pergunta que eles fazem para Jesus. Eles comparam os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus. Eles falam que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus, eles jejuam e oram, mas os discípulos de Jesus não. E a pergunta deles é, por que os discípulos de Jesus não jejuam e oram? Eles estavam indignados com isso. E nessa comparação eles mostram o quanto aborrecidos eles estavam, porque os discípulos de Jesus não seguiam os atos religiosos que eles seguiam. Bom, há várias coisas para a gente comentar. A primeira delas é que jejum e oração aparecem junto nesse versículo, né? Jejum e oração. Os discípulos de João jejuam e oram. E a gente não pode desmembrar, né, desgrudar a oração do jejum. Sempre que a gente falar de jejum, a gente tem que falar de oração também, porque jejum é essa abstinência de se alimentar, né? Você deixa de comer para orar, né? Porque se você deixar de comer simplesmente sem oração, isso é dieta, não é verdade? E aí não é jejum. É diferente. O jejum, ele só é jejum porque você se abstém do alimento para orar. O jejum, ele tem o seu lugar e a sua importância, tá? Por quê? Porque nós jejuamos quando nós queremos buscar a Deus. Nós queremos buscar a Deus sem distrações. No nosso mundo, principalmente, né, com essa gama de informações que nós somos bombardeados diariamente, é muito difícil você se desligar, se desconectar e se concentrar em buscar a Deus. Você sabe disso. Mas mais do que nunca, né, é chegado um momento assim crucial na história da igreja, que a igreja tem se desconectado tanto do Senhor Jesus, que não tem parado para ouvir a direção do Senhor, né? Qual a direção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós precisamos cortar muita coisa para que a gente possa simplesmente ouvir claramente a direção de Deus nas nossas vidas. Então o jejum é isso, é uma abstinência de alimento, de comida, para a gente buscar a Deus, para a gente orar. E se você reparar, quanto do dia a gente pensa em comida? O dia inteiro, né? A gente está ou pensando no café da manhã, no almoço, na janta, ou nas refeições intermediárias, ou está preparando elas, ou está comendo elas, né? Ou está limpando a sujeira delas. Então, a gente passa o dia inteiro movido ou focado em torno de comida, né? E quando a gente abre mão da comida para orar, a gente consegue focar melhor no Senhor. A gente enfraquece o corpo para fortalecer o espírito. Então o jejum, ele tem a sua importância e ele tem o seu momento, o seu tempo de se jejuar. E principalmente se você quer buscar a Deus, você precisa de uma direção de Deus e você não está conseguindo ouvir. Você precisa jejuar, você precisa realmente estar determinado em buscar a Deus. Porque a oração, ela não é só falar com Deus, você fala com Deus e você ouve a Deus. A oração é uma via de mão dupla, né? E esse ouvir de Deus é onde a oração ela é completa. Não é? Nós falamos, descarregamos nosso coração diante dos pés do Senhor e agora nós paramos para ouvir a direção que Deus tem para nos dar. E é isso que nós precisamos. E muitas vezes nós vamos jejuar e orar até ouvir a voz de Deus. Tá bom? Algumas pessoas falam assim, mas isso é o quê? É uma semana? É um dia? É o tempo que você se dispor, né? Depende muito do quanto você está disposto a buscar a Deus, a jejuar. Então você pode pular tanto uma refeição,
durante o dia para orar, ótimo. Ou você pode jejuar um dia inteiro, ou uma semana, né? Importante não parar de beber água, né? Para não desidratar, tá bom? Mas o alimento você pode fazer o quanto você estiver disposto, tá legal? Bom, então aqui a pergunta deles, mas assim, a preocupação deles realmente não era tanto o jejum em si. O que mais os incomodava era ver a alegria de Jesus comendo com pecadores. Isso realmente deixava eles furiosos. E a gente questiona se os fariseus tinham alguma alegria na vida, gente. Eles queriam ser tão aparentemente santos, eles queriam ser tão aparentemente corretos e justos e melhores que as pessoas, que o foco da vida deles não era agradar a Deus, era conseguir o quê? O louvor das pessoas. E isso era a corrupção, né, do coração humano. Então, sempre que a gente está mais preocupado com a aparência do que com o coração, nós já nos desviamos do Senhor. Sempre que nós queremos agradar mais as pessoas do que a Deus, nós nos desviamos do Senhor. E esse era o problema deles. Eles estavam tão determinados em mostrar que eles eram bons e santos e perfeitos, que eles já não se importavam mais com o que estava o relacionamento deles com Deus. Tudo que eles se importavam é se eles estavam vivendo a religiosidade dele ao pé da risca, ao pé da letra. E isso é muito triste, né? Então eles, é claro que uma pessoa que vive nesse estilo de vida, ela não é alegre, ela não é feliz, porque ela está constantemente o quê? Preocupada, não é verdade? A pessoa religiosa, ela está em constante preocupação. Ai, o que vão pensar de mim? E agora? E isso vai parecer não sei o que, isso vai parecer aquilo lá. E a pessoa, ela não tem paz, ela não tem alegria. Então eles estavam incomodados com a alegria que Jesus estava tendo ali, naquele banquete que Levi deu para Jesus, comendo com os cobradores de impostos e pecadores. E se você reparar, Jesus ele adverte os fariseus em Mateus 6,16 sobre o jejum. Eu vou ler com vocês. Mateus 6,16. Olha o que Jesus disse para eles. Quando Jesus está falando para os seus discípulos, mas olha a comparação que Jesus dá. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Então, veja que Jesus mostra que o jejum tem o tempo dele, né? Então, quando jejuar, significa que tem um momento do jejum, certo? Quando jejuarem, façam dessa forma. Jesus não fala se jejuarem, né? Não, ele fala quando jejuarem, ou seja, há o tempo do jejum. Mas quando você jejuar, quando chegar o tempo de você jejuar, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, que estão mais preocupados com a aparência do que com o coração. Eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Então eles querem transmitir essa santidade deles, com aquele semblante, abatido, hoje estou jejuando. Né? Primeiro, quando você jejua, você não tem que falar para ninguém, entre você e Deus. Amém? É entre você e Deus, né? E é uma devoção, isso é algo particular. O jejum para nós cristãos é algo particular. É a minha fome de Deus, é a minha fome de ouvir a voz do meu Senhor, é a minha fome de receber a direção do Senhor. Então, não tem que fazer propaganda disso, você não tem que parecer uma coisa ou outra coisa, né? Não tem nada a ver com os outros. E Jesus ele repreende, ele ensina, ele fala, olha, não façam como os hipócritas, né? Que eles querem parecer que, olha, eu estou jejuando, né? Eu sou bem especial, eu sou bem santo. E Jesus disse que eles já receberam a recompensa deles, porque eles não estão jejuando para Deus, né? Eles não estão com fome de Deus, eles estão com fome de agradar, de parecer melhor para o outro. Então, se você quer falar que está jejuando para se sentir melhor que teu irmão, não espere nada de Deus, porque você já teve o que queria, tá bom? Então Jesus ele é bem radical em relação a essa hipocrisia do coração humano. E quando os fariseus, irmãos, eles fazem essa pergunta, isso mostra a tristeza ou a falta de alegria que eles tinham na religiosidade deles. Isso nos lembra
da parábola do filho pródigo. Você lembra em Lucas capítulo 15? Jesus ele dá essa parábola, ele fala que um pai tinha 2 filhos, e um mais novo, ele decidiu pegar parte dele da herança e gastou tudo no mundo, né? Com prostitutas, com farras, bebedeiras, ele gastou tudo. E aí ele ficou bem mal, e aí ele chegou a quase comer as bolotas que os porcos comiam, porque depois que o dinheiro acaba, os amigos se vão, e aí ele estava muito triste, e ele começou a lembrar que na casa do pai dele até os empregados comem bem, né? Comem melhor do que o que ele estava comendo. Então ele se arrepende e volta para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, o pai o recebe com os braços abertos. O pai ele faz uma festa para ele mata o novilho gordo, ele dá um anel, ele coloca um sapato novo, ele faz uma festa. O pai está feliz porque o filho que estava perdido foi achado, estava morto, agora vive. O pai está felizão, né? O pai está contente. Só que o irmão mais velho está como os fariseus. Ele está zangado, ele não está se alegrando, ele não consegue participar daquela festa, ele não consegue, porque se você ler em Lucas capítulo 15, esse filho mais velho, ele fala, eu estou com você, eu faço tudo o que você quer, e você não me dá uma festa. E a resposta do pai, ela penetra o nosso coração e atravessa a nossa alma. A resposta do pai é assim, filho, você está sempre comigo, eu estou sempre com você, tudo que eu tenho é teu. O pai fala, filho, qual é teu problema? Se você está comigo e tudo que é meu é teu, eu não estou vendo problema. Vocês entendem isso, gente? Isso é para nossa reflexão, irmão. Se nós temos Cristo, se nós estamos com Cristo, e tudo que é de Cristo é nosso, isso significa o quê? Que nós só temos motivo para celebrar, nós só temos motivo para festejar. E Cristo está comigo, e tudo que é dele é meu. Eu sei quem é Cristo. Ele é o Senhor, nome acima de todo nome. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, se Ele está sempre comigo, e tudo que é dele é meu, só tenho motivo para estar alegre. Eu tenho motivo para celebrar todo dia. Amém? É isso que o pai estava falando para o filho. Mas o filho, ele não estava desfrutando disso. Sabe por quê? Porque ele não estava desfrutando da presença do pai. Ele não estava desfrutando da companhia do pai. Ele estava focado em fazer as coisas corretas. Ele estava focado em não ser repreendido. Ele estava focado a não ser corrigido. Ele estava focado a ser o exemplo maior. Ele estava focado em ser melhor que o irmão. Ele estava tão focado no que fazer, que a companhia, a amizade do pai já deixou de importar há muito tempo, irmãos. Isso tem que falar aos nossos corações, irmãos. Isso tem que mexer com a gente. Isso tem que nos abalar e tem que nos... a fim de que caia, sabe? Isso tem que nos estremecer, a fim de que caia tudo aquilo que não é de Deus, aquilo que é nosso, aquilo que é humano, aquilo que é carnal, tudo que está torto tem que cair e ficar só o que é de Deus, e ficar só o que é correto, o que é bom, o que nos aproxima de Jesus, o que nos permite ver a amizade, a filiação com o Pai Celestial, a companhia do Senhor, a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor nas nossas vidas. Você concorda com isso, irmãos? O que não faz parte disso está impedindo a gente de ver, de desfrutar do Pai. É religiosidade, é casca, é véu, é palha. Precisa ser soprado, precisa ser tirado, removido da nossa vida, da nossa mentalidade, da nossa maneira de julgar o irmão. Então, é muito sério, né? Essa postura dos fariseus significa o quê? Significa que eles não desfrutam de Deus, da companhia de Deus. Eles estão muito mais focados no que eles mesmos são capazes de fazer. E Jesus, ele não concorda com isso, ele repreende isso. Que Deus nos ajude, irmãos, a não deixar de desfrutar da amizade, da companhia
do nosso Senhor, do nosso Salvador bendito. Amém? Que Deus nos ajude a não deixar. Porque se nós estamos deixando de desfrutar disso, nós estamos começando a ficar com o coração endurecido e amargurado. E quando a gente começa a ficar com o coração endurecido e amargurado, nós vamos nos fechando cada vez mais para o novo de Deus. Para tudo que Deus quer falar, para tudo que Deus quer fazer, para tudo que o Espírito quer nos guiar, nós estamos fechados. Porque no nosso coração não há mais um desfrutar da presença do Senhor e da graça de Deus nas nossas vidas. Nós olhamos muito mais para nós do que nós fazemos, ou que nós conseguimos ou não conseguimos, o que fazemos ou não fazemos, ao invés de olhar para Jesus, para quem Ele é, e o que Ele fez por nós, e quem Ele é para nós. Jesus, ele foi um homem de tristezas, experimentado nas dores. Isaías 53:3 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Irmãos, nós sabemos o que Jesus passou no martírio, né, no sofrimento até a cruz. Nós sabemos disso. Mas nós não temos registrado os detalhes do que era crescer numa vizinhança onde você era olhado com desdém porque você não era filho do seu pai. Você está entendendo o que eu digo? Sua mãe tem uma postura duvidosa. E Jesus cresceu numa vizinhança assim. Nós não temos noção do desprezo, do desdém, das afrontas, das humilhações que o nosso Senhor Jesus passou. Simplesmente porque a Bíblia não nos conta isso, né? É muito pequeno comparado à missão dele, não é? Então, nós não temos os detalhes de quanto ele sofreu, ou quanto ele foi humilhado, mas nós sabemos que foi. E aqui fala que ele era alguém de quem os homens escondem o rosto, é uma vergonha. Foi desprezado e as pessoas não tinham estima nenhuma, né? Imagina você ser descartado dessa forma pelas pessoas. Jesus passou por isso, né? Porém, a missão dele e o fato dele saber quem ele era e o que ele veio fazer, trazia uma alegria, irmãos, que era maior do que qualquer tristeza que ele pudesse sentir. E aí que nós precisamos aprender com ele. Lucas 10:21 diz o seguinte: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, ele disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Jesus, ele exulta no Espírito, ele se alegra, o Espírito do Senhor, ele se regozija em saber que Deus revela as suas coisas àqueles que não são cultos ou sábios ou tidos como grandes, importantes para o mundo. Jesus, ele escolheu esses e revelou os mistérios do reino de Deus. E Jesus, ele se alegrava porque Deus escolheu revelar coisas maravilhosas, grandiosas, ocultas para aqueles que creem. Jesus, ele se alegrava. Você veja que a alegria do Senhor era uma alegria espiritual. Em João 15:11 diz: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você veja que a alegria do Senhor é a nossa força mesmo. Ele estava com alegria durante todo o tempo. Ele nunca perdeu a alegria. E o desejo dele sempre foi que seus discípulos tivessem a mesma alegria dele. Deus, ele deseja que você tenha a alegria que ele tem para você. João 17:13: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A alegria do Senhor não era momentânea, ela era plena, ela era constante, e é a mesma alegria que o Senhor, ele nos dá através do seu Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, igreja. Nós podemos provar da alegria do Senhor. Uma alegria que não é passageira, que não é temporária, que não dura alguns minutos, que não depende das circunstâncias. É uma alegria que fica
é uma alegria que é maior do que tudo que temos, maior do que tudo que somos, é uma alegria que se encontra no Senhor que habita em nós. Amém? Então isso é maravilhoso, essa é a alegria do Senhor. Então, é claro que Jesus estava cheio de alegria. O que ele passou na terra, a tristeza, a dor, o sofrimento, não se comparava com a alegria dele. E é assim que ele deseja que a gente aprenda. Nós estamos aprendendo isso, na verdade, irmãos. Lucas 5,34. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Então a pergunta que eles fazem, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os teus não? Os teus ficam comendo e bebendo? Jesus ele responde com outra pergunta, e a pergunta dele faz uma alusão a uma festa de casamento. A festa de casamento, nos nossos dias, e principalmente nos dias de Jesus, era a maior festa que alguém poderia ter. Na época de Jesus, a festa de casamento durava uma semana inteira. Eles celebravam 7 dias, sem parar, um casamento. Incrível, né? O povo festeiro, né? Olha, esse povo sabe festejar. E então Jesus fala, olha, será que vocês, ele fala, será que vocês vão jejuar enquanto o noivo está celebrando a festa dele? Alguém jejua em festa? Não, ninguém jejua em festa. Quem vai para a festa jejuar não consegue se alegrar com os convidados, não é verdade? Não consegue se alegrar com os convidados. Então Jesus está falando, não se faz isso. Então Jesus está falando, eu sou o noivo, meus discípulos são os convidados da festa. E enquanto o noivo estiver com eles, eles não têm motivo de jejuar não. Jesus está falando, eles não têm razão nenhuma para jejuar enquanto eu estou com eles. E Jesus vai completar falando, um dia sim, um dia eu serei tirado. E aí eles vão ter que jejuar. Mas enquanto eu estiver aqui, não há razão para eles jejuarem. Então Jesus é maravilhoso. Ele dá a resposta para eles falando, olha, os convidados não jejuam durante a festa de casamento. Então, fiquem na de vocês. Fiquem tranquilinhos, fiquem pianinhos. Meus discípulos vão celebrar, porque é tempo de celebrar. Há tempo para todas as coisas. Haverá o tempo de jejuar, mas agora não. Agora não é esse dia. Agora é dia de celebrar. Agora é hora de festejar. Essa foi a resposta de Jesus àqueles fariseus. Então a mensagem que Jesus deixa é simples, igreja. Jesus está falando, eu vim fazer da vida uma festa e não um funeral. Amém? Eu vim fazer da vida uma festa e não um funeral. Nós vamos ter tristeza, sim, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, o Senhor diz, eu venci o mundo. Então, nós vamos passar por dores, por tristezas, nós vamos passar por lutas, tudo isso faz parte do crescimento, faz parte da maturidade, faz parte da gente aprender a ter um coração compassivo, para a gente aprender a olhar para as pessoas e poder ajudar as pessoas. Eu já passei por isso, eu posso orar por você, eu sei o que você está passando, eu também passei por isso. Isso nos torna mais humanos, isso nos torna mais... isso nos une, isso é bom a gente passar por tristezas, é bom a gente passar por dores. Nós nos tornamos misericordiosos com as dores das pessoas às nossas voltas. Mas nós não podemos perder a perspectiva correta. Nós somos embaixadores celestiais na terra. Essa terra, esse mundo não é a nossa casa, irmãos. Isso daqui é só uma passagem. Isso daqui é só um nada. Ainda hoje eu estava no velório da mãe da irmã Glorinha. Uma senhora de 88 anos que viveu, cumpriu sua missão, teve sua família, educou seus filhos, uma serva de Deus, mas que partiu, está na glória. A nossa esperança, irmãos, é a glória. Jesus falou, olha, eu vou para preparar lugar, para que onde eu esteja, vocês também estejam. E se Jesus foi preparar lugar há mais de 2000 anos, esse lugar está maravilhoso hoje para nós. Então a gente não pode perder a perspectiva de que isso aqui tudo, gente, vai passar logo. E o que importa é o que nós estamos aprendendo nesse tempo, como a gente
apesar de tudo que a gente passa, em que lugar a gente coloca Jesus? A gente está aprendendo a adorar Jesus no meio da dor, do sofrimento, porque no céu não vai ter mais lágrima, no céu não vai ter mais dor, não vai ter nem pecado mais no céu. Então lá vai ser fácil adorar. Mas se nós aqui, irmãos, aprendemos a adorar o Senhor, em meio a tudo que nós podemos passar, que tipo de adoradores nós não seremos, não é verdade? Que tipo de adoradores o Senhor não está forjando em nós? Porque isso, a nossa vida aqui na terra, ela dura pouquíssimo. E depois dela é eternidade, né? Não há mais fim, não há mais fim. Então nós vamos viver para aquilo que é muito breve ou para aquilo que é eterno? Jesus está nos ensinando, vivam para o que é eterno. Vivam nesse curto período de tempo aqui que nós temos para a eternidade, né? Nos preparando para a eternidade. Então é isso. Então Jesus, ele veio fazer da vida uma festa. Apesar das dificuldades, nós temos o Senhor conosco hoje. Ele habita em nós, Ele está conosco, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Nós passamos por lutas, mas Ele vai à nossa frente. Nós temos dificuldades, mas Ele nos dá a direção. E tudo isso é real, tudo isso é real. É a vida do que crê. Essa é a vida daquele que crê. Então, se a gente conhece o noivo e nós conhecemos Jesus, nós temos que nos alegrar com eles, irmão. Triste é para aqueles que não conhecem. Esses não têm esperança. Esses sim, a tristeza, ela faz sentido, porque não tem outra coisa, né? A alegria do mundo é muito passageira, não compensa a tristeza. As pessoas estão se matando direto, perderam a esperança, não vem saída. Às vezes é a única forma que elas acham de calar a dor da alma delas. Mas nós temos Jesus, igreja. Nós temos o Senhor da vida. Ele habita em nós. Ele nos ama. Ele nos dá a direção. Ele fala: eu vou guiar você até o fim. Eu vou guiar você até o fim. Confia em mim. E Ele torna o nosso fardo leve. O seu jugo é suave. Então, louvado seja o Senhor. Uma observação: durante uma cerimônia de casamento, ainda que houvessem obrigações cerimoniais, né, para os judeus, né, no judaísmo, eles eram absolvidos, eles não precisavam cumprir essas observâncias por causa da festa do casamento. E é isso que Jesus está falando. Olha, enquanto eu estou aqui, eu sou o noivo, os convidados não vão jejuar, eles vão se alegrar, comer e beber comigo. Acabou. E qualquer obrigação religiosa, eles estão isentos. Eles estão isentos de qualquer obrigação religiosa, porque eles estão comigo. Aí eu paro e penso, o que é melhor, né? A gente se agarrar às tradições religiosas ou a gente estar com Jesus? Tempo. Eles estavam se agarrando às tradições religiosas, e nós devemos escolher Jesus. A gente deve escolher: não, eu quero andar com Jesus, eu quero viver com Jesus, quero desfrutar a vida ao lado de Jesus, eu quero fazer qualquer coisa na minha vida junto com Jesus. E é isso que Jesus veio ensinar. Esse é o segredo da vida cristã. Não largue Jesus por nada, principalmente por um monte de regras e tradições humanas. Então, basicamente, resumindo o que a gente está falando, eles estavam indignados porque eles achavam Jesus muito alegre, muito feliz. Então, imagina, Jesus foi acusado até disso, muito alegre. Alegre demais. Não. É engraçado que tem irmãos assim, né? Eles não podem nos ver muito alegres, não pode ver irmãos celebrando que eles já... Nossa, que falta de espiritualidade. Que falta de espiritualidade. A gente tem que tomar cuidado para não ser o irmão mais velho, né? Deus nos livre, né? Ser o irmão mais velho. Enquanto o novo está lá desfrutando da presença do Pai, a gente está emburrado no canto. Deus nos guarde disso, tá bom?
Então essa era a acusação de Jesus. Ele foi acusado de estar muito alegre, de ser muito feliz. Lucas 5:35. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então Jesus ele fala assim, que há o tempo do jejum, e isso é quando o noivo vai ser tirado. Isso, e já estava fazendo, né, referência ao fato de que ele seria morto, né? Ele iria para a cruz. E então Jesus não estaria fisicamente na terra, mas continuaria conosco e dentro de nós, através do Espírito Santo. Mas havia uma boa razão ainda para se alegrar, apesar disso, porque pecadores estavam se arrependendo, né? Então, para isso, era maravilhoso. Jesus, ele suportou, o livro de Hebreus fala, a cruz, já visualizando nossas vidas que se arrependeriam depois do sacrifício ter sido consumado. Então, pensando em nós, ele suportou a cruz, irmãos. Isso, a cruz para Jesus, até a cruz para Jesus trouxe alegria para ele, porque ele sabia que através da cruz nós estaríamos unidos a ele. Então, não tem jeito. Não tem jeito como entristecer o Filho de Deus. Não tem como. É impossível. Então a gente encontra no Antigo Testamento muitas referências sobre o jejum e no Novo Testamento nenhuma ordem acerca do jejum, mas a gente sabe que a igreja primitiva jejuava e eu separei alguns versículos para ler com você. Atos 13, 2 e 3 diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, quando a igreja estava orando, e jejuando e orando, pedindo a Deus direção a quem eles enviariam em missão, o Espírito Santo de Deus revelou a eles que era para eles separarem Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor estava chamando. Então, o jejum, ele é muito importante. Ele nos ajuda a não nos distrair e estar sensível à voz de Deus. Amém? O jejum e a oração nos ajuda a estarmos sensíveis à voz de Deus. Se você está tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus, experimente jejuar e orar. E Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, novamente, agora, depois de serem enviados em missão, Paulo e Barnabé, eles começaram algumas igrejas, e para não deixar essas igrejas sem ninguém, eles oraram e jejuaram. Eles jejuaram e oraram pedindo a Deus quem eles deixariam ali responsável, né, presbíteros ou pastores, para cuidar daqueles rebanhos. E o Espírito Santo ia comunicando, ia revelando, ia direcionando eles. Tremendo, não é? Então, há um momento de se buscar a Deus em jejum e oração. Lucas 5:36. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Jesus está falando como exemplo, está exemplificando o que ele tinha acabado de falar. Enquanto o noivo estiver com os convidados não vão jejuar. Jesus já tinha falado isso. E agora ele exemplifica essa instrução, dando esse exemplo. Ele fala de uma roupa velha e uma roupa nova. E ele está falando, olha, ninguém faz isso. Né? Isso é loucura. Você pegar uma parte de uma roupa nova, né, um pedaço, um corte de uma roupa nova, um tecido novo, e você pega aquele casaco velho que você tem lá no guarda-roupa, bem surrado, né, que você já usou a tua vida inteira, já lavou várias vezes e está rasgando. Aí você não vai cobrir aquele rasgo, aquele remendo com esse pedaço de roupa nova. Jesus está falando, vocês estão loucos, ninguém faz isso. Por quê? Porque se você costurar um pano novo numa roupa velha, qual a consequência disso? A roupa velha vai rasgar mais ainda, porque não vai suportar a roupa nova. Na primeira lavada já era, né? Você perdeu a roupa. E a roupa nova,
ela não se encaixa. Ela não vai conseguir ficar igual a roupa velha. Ela não vai se misturar. Ela vai estar sempre sobressaindo. Então Jesus falou: é impossível, amigos fariseus, vocês reformarem a religião de vocês. Jesus ele está falando algo muito sério aqui. Jesus está falando para eles: olha, a religião que vocês têm, toda essa religiosidade que vocês vivem, é a hora de jogar fora. É hora de jogar fora. Abre o guarda-roupa e tira toda a roupa velha e joga fora. Jesus está falando: o que eu vim fazer é trazer uma veste nova, uma veste totalmente nova, um manto de justiça, veste de salvação, vestes de alegria. Tudo que é velho tem que ir para fora, tem que ir para o lixo, porque Deus ele não vai remendar a religião velha. Não é tremendo isso, gente? É maravilhoso, porque nós podemos não ser judeus, nós não... A nossa sociedade é tudo, né? De tudo um pouco. Tem gente, aliás, né? Vamos falar disso. Aliás, as pessoas, elas vivem a vida delas fazendo da vida delas uma colcha de retalho, né? Eu vou para a missa, mas também à noite eu bato um bumbo, e aí na sexta-feira tem a mesa branca, e aí depois, mas eu não saio de casa sem ler meu horóscopo, né? Aí tem o signo, e tem o ancestral, e tem o horóscopo chinês também, e aí tem aquele amigo que faz a mandala, e a outra que lê búzios e lê mão, e que salada, que bagunça, né? E a pessoa, ela faz da vida dela uma colcha de retalho, e aí ela tenta encaixar Jesus em algum canto, né? É muito interessante ouvir artista, né? Meu Deus do céu. Artista é assim: ai, que bênção, Deus é maravilhoso, ai, Jesus é muito legal. E aí eles encaixam Jesus, né? Naquela colcha de retalho que eles fazem, né? Porque... aí fala lá, né, do horóscopo do dia, né, do signo lá, e fala, e aí depois fala um versículo bíblico. Tipo, não está encaixando uma coisa na outra, não encaixa, né? Não encaixa. É impossível, irmãos, a gente tentar encaixar Jesus em qualquer religião. Não dá, não cabe, não tem espaço. Ele é tudo, Ele sobrepõe a tudo, Ele supera tudo. Nós vivemos procurando Deus, procurando espiritualidade, até encontrar Jesus. Porque depois que a gente encontra Jesus, a gente está satisfeito, a gente não quer mais nada, porque nós encontramos o pão da vida, nós encontramos o próprio Deus, nos alcançando, nos salvando. Nós entendemos que religião é o homem tentando alcançar o céu através de regras e tradições, mas Jesus Cristo é Deus alcançando o homem nos seus pecados, nas suas misérias, na sua incapacidade de fazer alguma coisa boa. Então não tem comparação, irmãos. E qualquer tentativa, escutem o que eu estou falando, qualquer tentativa humana de encaixar Jesus em uma religião, numa religiosidade, é no mínimo zombar da obra da cruz. No mínimo, é falar: o que você fez na cruz não é suficiente para a minha fé, não é suficiente para me sustentar a fé. Eu não consigo crer somente em Jesus, não é suficiente para mim. Eu preciso crer em tudo isso aqui também. Vocês entendem isso? É como, em outras palavras, a pessoa não fala, mas ela está mostrando isso. Que Jesus não é tudo para ela. Jesus não é suficiente para ela. O que Ele fez na cruz é só mais alguma coisa, não é tudo. Então, irmãos, nós precisamos rever o nosso coração. Se nós estamos tentando encaixar Jesus em roupas velhas, numa religiosidade, numa colcha de retalho, porque se estamos, joga agora essa colcha de retalho fora e recebe um manto novo, né? Uma roupa nova que Jesus veio trazer para você, uma nova vida.
Então, isso é muito importante. Jesus, ele não veio reformar uma religião velha. Ele veio trazer um novo estilo de vida. Uma vida que a partir de agora, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, não é mais uma lista de regras que você segue. Agora você anda em novidade de vida. Você precisa ouvir diariamente o Espírito e obedecer à vontade de Deus. Mudou! É outro papo, é outra história, é outra vida. Irmãos, se nós que falamos que cremos em Jesus não estamos vivendo dessa forma, nós estamos vivendo nos moldes antigos das tradições e da religiosidade e estamos tentando achar um lugar para pôr Jesus. Estamos tentando encaixar Jesus nisso. E você nunca vai conseguir encaixar Jesus nisso, porque Jesus é algo totalmente novo da parte de Deus. É uma nova história, é uma nova vida. É um novo relacionamento. Não é mais com base na lei escrita. Agora é com base no Espírito que dá vida. Amém? Então nós precisamos ouvir o Senhor diariamente e obedecer à direção dEle. Louvado seja o Senhor por isso. Então, provavelmente, os fariseus, eles pensavam eles sabiam que o judaísmo já não era mais o que poderia ser, ou o que deveria ser, o que já foi um dia, né? Sabe quando aquilo já deu, você já desgastou demais a roupa velha, já não tem mais como consertar. Eles sabiam, eles estavam sentindo na pele que o judaísmo já era uma veste velha. Só que eles esperavam que Jesus viesse para consertar, para reformar essa peça de roupa velha. Eles estavam querendo que Jesus se encaixasse nessas tradições antigas. Mas Jesus falou: impossível, não há espaço para mim, porque eu vim fazer algo novo, algo que vocês nunca experimentaram na vida. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim para morrer por todos os pecados. Não dá para você encaixar Jesus e tentar salvar a si mesmo nas suas próprias regras e autojustiça, justiça própria. Então é isso aí. Então Jesus ele traz essa roupa nova. Isaías 61:10 diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Então as vestes de salvação que Jesus nos trouxe, elas diz que os nossos atos de justiça são trapos imundos, não é? Trapos imundos. Os fariseus, eles queriam mostrar que eles não precisavam de Jesus, porque eles obedeciam à lei de Deus. Descarta Jesus, não tem lugar para Jesus. Eu consigo cumprir a lei. Só que a palavra de Deus fala que os atos de justiça sem Jesus são como trapos imundos. São roupas velhas. A gente acha até bonita, né? Olha o que eu consegui fazer. Mas não foi a que Jesus trouxe. Não serve nada. Não serve de nada. Vocês estão entendendo isso, gente?
Lucas 5,37. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Então Jesus ele vai dar uma segunda comparação do que ele veio fazer em relação ao novo e o velho. E o exemplo que Jesus dá agora é do quê? É de vinho, né? Não se coloca o vinho novo, o vinho que você acabou de prensar ali, as uvas, numa vasilha de couro. Essas vasilhas, ou odres, eram vasilhas de couro de cabra. Então, assim, essas vasilhas, elas eram feitas, colocado o vinho novo, numa vasilha nova. E aí, o vinho fermentava, né, e depois de um tempo, o vinho ficava bom para beber. E Jesus está falando, ninguém vai reutilizar a mesma garrafa, não é? Quando tiver um vinho novo, você não usa uma garrafa velha. Porque se você usar a garrafa velha, a garrafa que já fermentou o vinho ali, você vai pôr o vinho novo, ele vai fermentar de novo. E Jesus está falando o seguinte, a vasilha velha, ela não vai aguentar a nova fermentação. E vai estourar, vai explodir. E vai estragar a vasilha e vai se perder o quê? O vinho, não é? Então Jesus está falando, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ou seja, se você tentar, Jesus está falando novamente, se você tentar encaixar Jesus em um sistema religioso ultrapassado, num sistema religioso que já não serve mais, onde Deus não pode mais se relacionar com o seu povo, não vai servir de nada, não vai ter utilidade nenhuma para você. Não tenta encaixar Jesus numa tradição, numa religião, porque você vai perder o melhor, que é o vinho, que é Jesus, e você vai se perder também. A vasilha vai estourar. Então é muito sério, não é, gente, isso que Jesus está falando? É muito sério. Não dá para a gente tentar encaixar Jesus em tradições, em religiões, porque tudo será perdido. E ele vai falar no próximo versículo, Lucas 5,38. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Aí sim. Então o que é que Jesus está falando, irmãos? Que Jesus, ele não veio remendar, né, alguma coisa velha, e ele não veio reformar, e ele não veio reutilizar algum sistema, alguma religião, algum sistema religioso. Jesus, ele dispensa todas essas coisas, porque isso não suporta o vinho novo, a obra do Senhor. E quando ele fala que ele precisa de vasilha de couro nova, isso significa de coração novo. Olha só, para a obra que Jesus vai fazer, nós precisamos ter um novo coração. A menos que nós tenhamos um novo coração, não há lugar para Jesus dentro de nós. E esse novo coração, não somos nós que produzimos, é o próprio Deus, é o próprio Senhor que nos dá. Quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, quando nós reconhecemos que as nossas tradições, a nossa religiosidade, tudo aquilo que você tentava fazer para agradar a Deus, para alcançar o céu um dia, os votos, as promessas, tudo que você tentava fazer para merecer uma graça de Deus, para merecer uma bênção de Deus, Jesus está falando, joga tudo isso fora. Não dá. Jesus ele não tem como se adaptar a isso. Nós precisamos de um coração novo. Nós precisamos ser capazes de falar, Deus, eu renuncio a tudo que eu acreditava antes. Eu renuncio a tudo que eu guardava no meu coração antes. E eu me rendo a Ti. Eu confesso que eu preciso de Ti. Eu confesso que eu sou como um mendigo diante do Senhor. Eu não tenho nada para Te oferecer. Eu só quero receber pela fé o que o Senhor me trouxe em Cristo Jesus. A Tua salvação, a Tua bênção, a Tua glória, a Tua paternidade. Eu quero receber tudo, todas as promessas de Deus em Cristo, mas eu quero receber pela fé somente. Eu não quero receber
num sistema meritocrático, num sistema que nós aprendemos, um sistema antigo, velho, ultrapassado, obsoleto, que não serve mais para o nosso relacionamento com Deus. Vocês entendem isso, irmãos? Sim? Amém. Então nós precisamos checar o nosso coração, irmão. Se nós estamos dispostos a receber o vinho novo num coração novo, num odre novo. Receber da novidade do Espírito de Deus em Cristo Jesus. Mas não numa caixa fechada de uma tradição. Irmãos, é triste olhar para a história da igreja e ver tantos movimentos que se levantaram, onde o Espírito de Deus soprava e as multidões eram convertidas, não é? Nós vemos muitos avivamentos. E eu não vou citar nomes de igreja, mas você sabe quantas igrejas e quantas denominações Deus usou. Deus usou. Ele surgiu, multidões eram alcançadas, e depois o que Deus tinha que fazer? Deus tinha que levantar algo novo. Por quê? Porque o que tinha sido usado já estava engessado. Infelizmente, irmãos, as igrejas, os movimentos, as denominações, elas começam bem, elas começam inspiradas pelo Espírito, elas começam recebendo um vento novo da parte de Deus, só que elas duram por pouco tempo. Por quê? Porque logo começam a estruturar. Não, vamos estruturar isso, vamos estruturar, e começa a engessar o espírito. E de repente aquilo se torna um sistema religioso obsoleto que Deus não tem como usar mais. E aí Deus precisa levantar novas pessoas, novos corações, dispostos a ouvir de Deus, a obedecer a Deus e sair da caixa. E aí avançar, sair do barco, dar passos de fé e experimentar algo novo. Irmãos, não foi 1 ou 2 ou 3 movimentos ou denominações. Ao longo da história da igreja foram vários. Até hoje isso acontece. O pastor Chuck, ele falou uma coisa que é muito importante para nós. Ele falou, vai depender de nós o quanto Deus vai usar a Calvary Chapel, o quanto Deus vai usar a Capela do Calvário. Vai depender de nós por quê? Vai depender de nós de manter nosso coração aberto à novidade do Senhor, à direção do Espírito. Ou vai depender de nós engessarmos a obra de Deus através da Capela do Calvário e falar, não, a gente vai estruturar isso de tal forma que a gente não vai conseguir se mexer. O Espírito não vai ter mais liberdade, porque agora nós temos páginas e mais páginas de estrutura, de forma, de como proceder. Ninguém vai precisar orar mais, porque nós já temos tudo escrito. Ninguém vai precisar mais estar aberto para algo novo, porque nós temos a forma correta de se fazer as coisas. Vocês estão entendendo? E é isso que acontece. E aí, quando o Espírito de Deus não tem como se mover, aquilo se torna obsoleto e ultrapassado. Deixa de ser uma obra nova do Espírito Santo. Deixa de ser algo novo que Deus está fazendo. E se torna uma religião. Mais uma para a coleção, né, para os anais da história. Mais uma. Então eu oro, meus irmãos, com temor de Deus, diante de Deus, eu peço oração por vocês, para que Deus nos ajude, para que Deus nos encha do Espírito, para que Deus continue a derramar do vinho novo, que os nossos corações estejam como odres novos, né? Não odres velhos, mas odres novos para receber do vinho novo. Deus, o que o Senhor tiver para nós, é isso que nós queremos fazer. Nós não queremos chegar ao ponto de não ter que buscar a Deus, porque nós já sabemos como fazer, como operam as coisas. Deus nos livre, meus irmãos. Deus nos livre como igreja e Deus nos livre individualmente, não é? Porque como que está a tua vida? Como que está a tua história com Deus? Talvez você começou um avivamento, nossa, Deus estava fazendo algo novo, gostoso, algo maravilhoso. Você ouvia a voz de Deus, você buscava Deus, você tinha fome e sede de Deus. Mas e hoje? Como é que está o teu coração hoje? Teu coração hoje está um odre novo, pronto para receber do Senhor o que Deus tem para falar para você hoje, o que o Espírito Santo quer que você faça hoje. Será que teu coração continua um odre novo?
Porque entenda isso, irmão, Deus não tem como trabalhar em odre velho. Vocês estão entendendo? Deus não tem como trabalhar em odre velho. Ou é odre novo para o vinho novo, ou não é nada. Ou não é nada. Hebreus 8,13 diz: chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Não demorou muito tempo depois dessa conversa de Jesus com esses fariseus, no ano de 70 depois de Cristo. Os judeus perderam o templo, altar, sacerdócio, tudo. Eles não têm mais como fazer os sacrifícios, as ofertas, as cerimônias. O sistema foi praticamente acabado. Mas Jesus ele fala uma coisa interessante no versículo 39, Lucas 5:39. E ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. É triste, irmãos, que ainda hoje, né, em sua maioria, vamos dizer assim, os judeus, eles ainda insistem a ser odre velho e a falar o vinho velho é melhor. Nós não queremos o vinho novo. Nós não queremos. Continuam fechados. Jesus já tinha predito isso. É mais cômodo. Vamos deixar as coisas do jeito que estão. Não vamos nos abrir tanto para o Espírito. Não vamos buscar tanto a Deus por coisa nova. A gente já está acostumado do jeito que as coisas estão. A gente já sabe como as coisas funcionam. Vamos manter assim. E parece que é muito humano isso, né? Muito humano se fechar para o novo de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé? Perdão, só um minutinho. Antes eu quero só lembrá-los, 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, ele nos chama de sacerdotes reais, geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, com um propósito, irmãos: anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero terminar falando que ainda hoje Jesus ele nos oferece tudo novo, né? Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, né? Eis que tudo se fez novo, não é verdade? Tudo se fez novo. Se você está em Cristo, tudo se fez novo e tudo deve continuar novo. Nós não podemos nos tornar um odre velho, e isso significa estar aberto para o trabalhar de Deus em nós, não nos fecharmos para a direção que o Espírito Santo quer nos levar. Jesus, ele é o médico, eu vou repetir, que oferece aos pecadores cura, nova vida espiritual. E ele é o noivo, que traz um novo amor e uma nova alegria, né, permanente, eterna. E ele nos dá o manto da retidão e o vinho novo do Espírito, para que a nossa vida não seja mais um funeral, irmãos, mas sim uma festa. Deus quer fazer da nossa vida uma festa, e Jesus Cristo é o único que tem o poder para fazer isso, amém? Então eu peço que vocês que conhecem o Senhor, abram o coração de vocês essa noite ao nós tomarmos a ceia do Senhor, e fala: Senhor, me perdoa se eu me tornei um sistema religioso obsoleto. Eu não quero. Eu quero estar aberto para ouvir do Senhor e te obedecer hoje. O que o Senhor quiser me direcionar hoje, Senhor, eu quero estar aberto para o Senhor. E se você não conhece Jesus, eu apelo a você que você creia que Jesus é vivo, Ele venceu a morte, que Ele ama você. Esse pão significa o corpo partido, esse cálice representa o sangue derramado para perdoar você de todos os seus pecados. Faça isso, participe da ceia com entendimento. Faça isso desejando Jesus dentro de você. E entregue a tua vida nas mãos dele. Você nunca mais vai se arrepender. Amém? Vamos orar?